Vamos iniciar a meditação nesta oportunidade, nas Escrituras, a meditação da Palavra de Deus, porque necessitamos. Eu reconheço que necessito. Não sei você se tem esse reconhecimento dentro do tabernáculo de carne e osso, que precisa da Palavra de Deus. Até porque quem tem essa consciência não despreza, não abandona. Não tem como eu precisar de uma comida e ela vem e eu abandonar, desprezar. Pois bem, vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 32. Que está esta palavra que estamos meditando, simples, que é uma palavra simples, que tem os dois sentidos, simples humanos e simples na conduta, espiritualmente. O que é simplicidade espiritual? É ser simples como a palavra de Deus manda. Sem engano, sem fantasia, sem arrumadinho. Simplicidade é conduta, forma de se conduzir, simples. Mas nesta palavra, como está revelado na palavra, neste versículo, que diz muito claro, se diz o tolo, os tolos, que despreza a verdadeira sabedoria. Entenda isso. Sabedoria de Deus não é sabedoria humana, porque você cursou uma faculdade, ou até mesmo só porque você examina as Escrituras, porque examinar é adquirir sabedoria, sem dúvida, mas ela é espiritual. Tanto que está escrito, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tem tanta gente aí que você fala e pensa, conhece bem as Escrituras, mas não é sabedoria espiritual, é um conhecimento da teoria da Bíblia, do que está escrito. Porque sabedoria, ela é divina. O que eu quero dizer com isso? Ela tem qualidade. Por isso que essa palavra simplicidade, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, um assassino, um roubador, um religioso, um falso mestre, um falso profeta, às vezes vem simples. Até Satanás às vezes vem simples. Fique sabendo disso. Por isso que é preciso ter a verdadeira sabedoria, que é a qualidade de discernimento e de direção para as nossas vidas. Observe o primeiro ponto nesta palavra, que são 3 tópicos para se meditar. Mas o primeiro disse do que não é. Pronto, já está muito claro. Se você tiver entendimento, já dá para observar o que é que quer dizer nesse primeiro top. Ontem falamos um pouco no top 3, que fala sem conotações escondidas. Muitas vezes a simplicidade ela vem desta forma, ela é enganosa, não é a verdadeira simplicidade, mas a pessoa vem se mostrando ser simples, mostrando que não tem nada escondido. Mas a Bíblia é a luz de Deus, é o farol. É o farol para o nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés. A primeira coisa é que a pessoa simples acredita em tudo, falando humanamente. Por isso que chama de tolo. O simples, ele ouve uma mensagem aqui, bem ali ele já muda para outra, bem ali... Observe se não é isso. Isso seja em pessoas que seguem a Cristo ou que não seguem. E estão em certas religiões, ou que não tem nenhuma religião, tem muitas pessoas. Eu já encontrei muitas assim. Mas veja a simplicidade de Natanael. Natanael era um homem simples. Porque simplicidade é uma forma, como eu já lhe falei, de se conduzir.
Mas quem é simples espiritualmente não é vaidoso e não é vaidosa. Mas isso com qualidade espiritual. Natanael, ele ouviu acerca de Cristo por Filipe. Ele tinha suas raízes, tinha sabedoria e, portanto, ele tinha também os pés firmes. A pessoa que ela é só simples, humanamente falando, ela não tem isso. É como uma caqueira. Vai para onde os outros bota. Que simplicidade é essa? Que simplicidade é essa? Aquele que mostra ser simples só na forma humana de se conduzir humanamente, não é simplicidade. Não é. E claro que para você ter essa certeza aí, é onde está a necessidade da gente Bíblia. 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 Porque sem Bíblia, meu filho, minha filha, tu fica sem sabedoria, sem discernimento, sem conhecimento, para saber a fonte que está diante de você, se é água salgada, se é água doce. Só a palavra de Deus tem este poder, dado por Cristo, para nos capacitar para discernir as vozes, as intenções, as orientações que vêm, os enganos, o presente enrolado um manjar enrolado num papel de presente, dizendo que é presente, as falsas amizades, os falsos amigos, porque tem. Tem muitos cristãos nos nossos dias que se mostram simples, mas cuidado quando se aproximar perto de você, que é inimigo, é traidor, é desleal. É só folha em cima do corpo, cobrindo o corpo, é só folha. Eu conheço alguns assim, não vou dizer o nome, é claro. Mas o Espírito Santo não engana e nem deixa a gente ficar enganado. Se a gente orar a Deus com fé, pedindo a Deus, Deus não me deixe ser enganado. Como eu sempre digo, nem pelas pessoas, nem pelos de perto, nem pelos de longe, nem a mim mesmo e nem por Satanás. Porque Josué foi enganado por isso. Se você orar anteriormente, Deus vai te abrir os olhos. Deus te vai fazer simples, mas com Bíblia, com discernimento, com fé, com ousadia, com convicção e com coragem. Jesus era simples, falando humanamente, mas vê a mensagem dele, vê a coragem dele, vê a disposição dele. Jesus era tão simples que muitos olhavam para ele e não diziam ser o Filho de Deus. Porque simplicidade é uma das coisas na área espiritual. Você tem, mas não quer ser exaltado, nem tem esse desejo, esse pensamento maligno de ser exaltado, de se exaltar, de ser exaltado pelos outros. O Espírito já está me colocando e vamos deixar aqui. Veja os cristãos lá do dia do apóstolo Paulo, dos apóstolos da igreja primitiva. Eles tinham o dom dado por Deus, mas chegava um para o outro e dizia: eu não tenho o dom não. Eu não tenho o dom de Deus não. Que era para o outro que estava ao seu lado dizer: tu tem o dom, tu tem o dom da palavra, tu tem o dom de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, revela que a intenção deles era ser avaliado pelas pessoas, era aparecer mesmo. Que simplicidade é essa? Tem a simplicidade de mostrar ser simples sem ser, como eu falei ontem, pela forma de vestir, de se calçar, de se comportar. E tem a outra parte de simplicidade espiritual. Você pode ser simples e espiritual diante de Deus e perante as pessoas. Essa Deus quer que a gente seja como a pomba, que não é vaidosa. Em nome de Jesus.